Jornal do Diário. Oferecimento Unicred. Suas escolhas transformam. Unicred.capital e Oral Sim Implantes. Nosso caminho constrói sorrisos. Olá, na edição de hoje do JD você vai ver. Chega ao fim o mistério de São Gabriel. Foi encontrado o corpo do jovem desaparecido há 7 dias na cidade. Gabriel Marques Cavalheiro foi visto com vida pela última vez entrando em uma viatura da Brigada Militar. Prefeitura de Santa Maria vai enviar 3.500 cartas de cobrança com parcelas de IPTU em aberto. O Hospital Universitário de Santa Maria deve contratar cerca de 20 técnicos em enfermagem para atuarem em 6 leitos de UTI. E veja também. Você já ouviu falar em reduflação? Já já a gente te conta aqui no JD. Confira estes e também muitos outros assuntos aqui no JD em 15 segundos. Olá! Chegou uma nova Oral Sim para você. Mais ampla, com mais tecnologia, ainda mais qualidade e com o mesmo carinho de sempre. Se você deseja fazer parte da nossa família, agende uma avaliação. Oral Sim, há 8 anos, transformando sonhos em sorrisos. Chega ao fim o mistério do desaparecimento do jovem Gabriel Marques Cavalheiro. O corpo dele foi localizado hoje, um pouco antes das 5 horas da tarde, no açude, na localidade de Lavapés, que fica a 2 quilômetros do ponto de abordagem feita pela Brigada Militar. Nós vamos ao vivo até São Gabriel, onde está o repórter Maurício Barbosa, que está acompanhando toda a movimentação e tem mais notícias sobre esse caso. Olá, Maurício. Olá, Kellen, boa noite a todos que estão nos assistindo. Momento de muita emoção aqui na região do Lavapés, onde as buscas se concentraram durante esses 3 dias. Agora há pouco, cerca de 1 hora, a patrulha rural de Rosário do Sul, que veio dar apoio hoje à tarde, estava na embarcação ali na região, como a gente pode ver ao fundo, e os policiais acabaram encontrando o corpo do Gabriel Marques Cavalheiro, de 18 anos. Após eles terem encontrado o corpo, as autoridades foram informadas e aí informaram aos familiares e pediram que todos viessem até aqui à região. Momento muito tenso quando os familiares chegaram, bastante emocionados. O pai e a mãe passaram esta cerca, um local isolado que pela Brigada Militar, determinado pela polícia, por ser uma cena de desaparecimento, e aí policiais militares tentaram segurar o pai para ele não passar. O pai então ele teria avançado, empurrou um dos policiais e passou para tentar chegar até o filho. Momento de muita tensão, muita emoção aqui na região do Lavapés. Vamos conferir algumas das imagens que nós fizemos hoje aqui nas buscas pelo Gabriel. Com a família, o homem sendo detido pela Brigada Militar. Deixa ele! Eu vou querer agarrar a gente! Deixa! Vocês não policiais assassinos! Assassinos! Policiais assassinos! Policiais assassinos! Assassinos! Deixa meu marido! Deixa meu marido ver ele! Pelo menos isso você tem que deixar! É uma situação bem complicada aqui, Rogério e ouvintes. Um corpo que não foi Que assassino, fica aqui! E nós seguimos aqui, neste momento, o local segue isolado, o delegado José Bastos, a promotora do município, deixaram o local, também as autoridades da Brigada Militar, após o encontro do corpo, saíram daqui, o local segue isolado aqui pela Polícia Civil, pela Brigada Militar, e neste momento a perícia, os peritos do Instituto Geral de Perícias de Santa Maria, eles foram chamados, e estão fazendo o levantamento do local onde o corpo foi encontrado. Os
peritos estão ali junto com a Polícia Civil e você acompanha nas imagens o trabalho lá feito na barragem do Lava Pés. Então, a perícia no local, a Brigada Militar, a Polícia Civil e... Caso, sem dúvida, é um caso que tem muitas informações desencontradas, né? A gente viu agora há pouco a irmã do Gabriel gritando, né, algumas palavras contra a Brigada Militar, porque a família não acredita na versão que está sendo contada. Inclusive 3 policiais foram afastados, né, policiais que teriam feito essa abordagem no Gabriel. Quais são as informações a partir de agora dessa questão de quem são os culpados, como que estão as investigações do caso, Maurício? Bom, nós falamos com o Tenente-Coronel Antônio Felipe Zinga Júnior, ele que é o comandante do Comando Regional de Policiamento Ostensivo da Fronteira Oeste, e ele não quis falar sobre o assunto, se afastou aqui, já deixou o local, apenas disse que uma coletiva de imprensa do comando vai ser feita para esclarecer alguns pontos. Nós seguimos acompanhando toda a movimentação, Kellen, e também a gente fica na expectativa se no inquérito civil, se o delegado José Bastos já pediu ou vai pedir a prisão preventiva dos 3 policiais que abordaram o Gabriel e que colocaram o Gabriel na caçamba, né, no porta-malas da viatura e que vieram até aqui, segundo o GPS da viatura da Brigada Militar, onde ele teria pedido para ser deixado. Então, o inquérito policial militar segue dentro da Brigada Militar e também o inquérito civil na Polícia Civil, e nós vamos acompanhar todo o desdobramento, né, do inquérito policial e do inquérito civil. Isso, só mais uma pergunta. No corpo do Gabriel que foi encontrado agora há pouco, eu sei que provavelmente a imprensa e as pessoas não têm acesso muito perto, essa área foi isolada, mas se soube de alguma marca no corpo, alguma situação diferente, já foi encontrada a jaqueta dele ontem, né, se eu não me engano, a jaqueta do Gabriel bem próxima ao local. O corpo tinha algum sinal, alguma marca de agressão? A jaqueta foi encontrada na quarta-feira pela Brigada Militar. E o que a gente sabe é que o corpo foi encontrado, que a gente não sabe mais detalhes disso, porque até a Brigada e a Polícia Civil, todos os socorristas ali fizeram um cordão de isolamento para tirar o corpo da água e preservar, né, a família de qualquer imagem, de qualquer divulgação neste tipo. Então, nós seguimos aqui, acompanhando o trabalho da perícia, que está apurando se o corpo tinha marcas de algema, se o corpo tinha marcas de agressão e quais as circunstâncias dessa morte. Uma perícia está sendo feita no local e um exame de necropsia vai ser feito no Instituto Médico Legal. E aí sim, este resultado do exame vai colaborar para as investigações. Tá bem, então Maurício Barbosa falando ao vivo de São Gabriel e trazendo então esta triste notícia que foi encontrado o corpo do jovem que estava desaparecido desde a última sexta-feira. Hoje, inclusive, teve um trabalho bem intensificado das buscas com helicóptero também para ajudar, e agora no final da tarde, então, a notícia de que o jovem foi localizado no açude. E a gente segue então com o Maurício a qualquer momento com mais informações. E uma das 8 escolas certificadas pela Unesco na cidade, a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, é exemplo de práticas sustentáveis. Agora, a escola recebe uma parceria da Universidade Franciscana para fomentar a responsabilidade sustentável com alunos de 6º e 7º ano. Fomentar nas crianças a responsabilidade com o meio ambiente. Essa é a cultura praticada há pelo menos 7 anos na Escola Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em que a rotina de cuidados com a natureza faz parte do dia a dia dos alunos. É bom também que a gente se diverte junto com os professores e ao mesmo tempo a gente aprende, é muito bom o projeto. Os projetos de sustentabilidade começaram na escola em 2015, quando garrafas PET que estavam acumuladas na calçada se tornaram esse projeto de jardim vertical. Desde lá, a escola já recebeu um certificado da Unesco e agora integra um projeto de pesquisa e extensão da Universidade Franciscana. Foi algo impactante em função de que nós precisávamos de uma escola que tivesse uma caminhada em relação às discussões sobre o meio ambiente. E foi por isso que a gente chegou na Escola Perpétuo Socorro.
Foram construídas uma máquina trituradora e outra extrusora de plástico que produz matéria-prima a partir de tampinhas de garrafa coletadas pela comunidade escolar. A UFN também produziu um laboratório portátil para ensino de ciências, também voltado para o plástico. Além disso, o grupo Sustenta Educa reúne alunos no contraturno para aprender sobre reaproveitamento e economia circular. O principal conceito que nós temos trabalhado ultimamente é o da economia circular, que trata do que exatamente? De um produto ele ser usado para sempre, ele sempre virar matéria-prima através do reaproveitamento, da sua reutilização, ele sempre volta para a cadeia produtiva. Então é uma maneira de a gente não gerar resíduo para o nosso planeta. E o plástico é um dos materiais que mais se enquadram neste conceito de economia circular. A maioria das pessoas, às vezes, quer ser mais consciente, ser uma pessoa mais sustentável, não prejudicar o meio ambiente, mas não tem a informação. E o Sustenta Educa está ajudando isso, desenvolvendo projetos, indo lugares. Além disso, gera muitas oportunidades, a gente aprende e esses aprendizados a gente vai usar tanto agora quanto no futuro para desenvolver uma sociedade melhor. Quem vai ao supermercado já notou o aumento do preço de muitos produtos, como, por exemplo, o azeite de cozinha, o queijo, o leite. O preço aumentou e o produto diminuiu de tamanho. Essa estratégia é cada vez mais utilizada pelas empresas e, por isso, é preciso prestar atenção. A senhora já ouviu falar em reduflação? Não. Não suspeita o que possa ser? Não. Não. O senhor já ouviu falar em reduflação? Não. Não faço a menor ideia. Suspeita o que pode significar essa palavra? Não. Reduflação, para você estar em mercado, talvez essa redução de preços, de alguma coisa assim? Como o próprio nome sugere, reduflação nada mais é que a junção de duas palavras, redução e inflação. É quando a quantidade do produto diminui, mas o preço continua o mesmo ou até ele aumenta. E é por isso que o consumidor precisa estar atento ao vir no supermercado. A reduflação não deixa de ser uma inflação disfarçada, porque às vezes o preço não sobe, mas você paga o mesmo valor por menos produto. Na prática, é uma estratégia comercial e a população está notando essa mudança. Conforme o Código de Defesa do Consumidor, qualquer mudança em peso ou quantidade de produto deve aparecer em letras maiúsculas, em negrito, com contraste de cores e em tamanho de fácil visualização durante pelo menos 180 dias, conforme determinação do Ministério da Justiça, uma portaria de 2002 e também conforme o Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, basta o fabricante indicar a mudança de peso na embalagem para se enquadrar na lei. Esse tipo de comportamento é bom frisar que não é ilegal, e sim é uma estratégia que as marcas têm adotado principalmente neste momento de restrição econômica, restrição de consumo. Então, para não alterar o preço, eu começo a alterar as unidades, as gramas e também o quilo em relação à mercadoria. Nada mais é que a estratégia das grandes marcas que está chegando até o consumidor. E a Eduarda notou essa situação e também uma outra: a troca de ingredientes nos produtos. Às vezes a gente acaba comprando o produto e não vendo na hora que isso aconteceu. Tu acaba se dando conta em casa, então de certa forma sim. Se sente enganado. Se sente enganado. Na pandemia, ela começou a fazer marmitas para vender e com o passar do tempo precisou aumentar o valor por causa da inflação. Mas ela garante que a melhor opção é pesquisar o preço nos mercados. Pesquisa também que é feita pela dona Márcia. Tem que fazer uma listinha, procurar o preço mais barato. Olha, eu não faço muita listinha. Mas procura o preço mais barato? Quando dá, eu procuro, né? Apesar de ser permitida a redução do produto, desde que o consumidor esteja consciente da alteração da quantidade, os nutricionistas alertam sobre isso e também para os cuidados com a saúde na hora de comprar esses alimentos. É preciso ter muito cuidado na hora de comprar os alimentos com essa famosa reduflação,
principalmente as pessoas que têm doenças crônicas como diabetes, pressão alta e também, né, quando a gente vai fazer compras aí para as crianças, porque alguns produtos eles podem sim conter alguns ingredientes que não vão fazer nenhum bem para essa população. Então é necessário que a gente saiba ler o rótulo dos alimentos sempre. Então eu gosto muito de frisar que os rótulos eles devem ser lidos de forma calma, cautelosa e principalmente perceba sempre que o primeiro ingrediente daquele rótulo é o que vai ter maior quantidade naquele produto. Então, todos os rótulos eles são feitos de forma decrescente. Isso é um alerta para a população. Os consumidores precisam ficar atentos. E a Prefeitura de Santa Maria vai enviar 3.500 cartas de cobrança aos contribuintes com parcelas de IPTU 2022 em aberto. A previsão total de arrecadação com o imposto é de cerca de mais de 62 milhões de reais para este ano. De acordo com a Secretaria, dos 156 mil cadastros lançados para este ano, mais de 84 mil realizaram o pagamento do imposto em cota única. Em um primeiro momento, o contribuinte é notificado para efetuar o pagamento e evitar que esses débitos sejam objeto de inscrição nos órgãos de restrição, como SPC, cartório de protesto, ou venha a sofrer uma execução judicial. A previsão é de que as cartas de cobrança comecem a chegar nas residências em até 15 dias. Quem tiver alguma dúvida ou precisar de mais informações, pode ligar para o telefone 3921 7078 ou mandar um e-mail para iptu@santamaria.rs.gov.br. E a seguir, neste sábado, vai acontecer a Ação Nacional do Dia Lixo Zero em Santa Maria. O evento tem como objetivo recolher materiais recicláveis para a destinação correta dos resíduos. E ainda nessa edição, nós voltamos ao vivo até São Gabriel para conversar com o repórter Maurício Barbosa, que está acompanhando, então, o caso do menino, do jovem de 18 anos, que o corpo dele foi encontrado hoje, no final da tarde. O JD faz agora um intervalo, nós vamos acompanhar imagens ao vivo do Morro das Antenas, esse início de noite de sexta-feira. Agora são 6 horas e 25 minutos, nós vamos para o intervalo e já voltamos. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. A Lei do Piso Nacional traz, além da questão salarial, regras sobre a jornada de trabalho do professor. 2/3 em sala de aula e 1/3 em atividades extraclasse. Planejar, avaliar, qualificar-se, compartilhar experiências, fazer registros, são parte do nosso trabalho. Além de um direito, nunca respeitado em Santa Maria, Hora Atividade significa mais qualidade na educação. Hora Atividade já. Simprosme, a força dos educadores. A Clínica Inana dispõe de emagrecimento bioortomolecular. Através do reequilíbrio químico do organismo e da associação de terapias injetáveis, podemos acelerar o metabolismo e ter um emagrecimento saudável. Para saber mais, nos siga nas redes sociais. Perfeição, grau máximo do que é impecável. Perfeição é questão de perspectiva. O importante é enxergá-la com seus próprios olhos. Quando eu preciso de óculos, eu conto sempre com a Pontelli. Tem uma variedade de armações que combinam com a minha personalidade. Além da consultoria especializada que me ajuda a escolher o melhor óculos para o dia a dia. Tudo isso com a confiança na tecnologia do melhor e maior laboratório do centro do estado. Linha de ótica Pontelli, grau de perfeição. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional
e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. Sou mãe e médica, e por isso sei que a saúde do meu filho é prioridade. Pensando nisso, a Unimed lança o Uniped, o cartão exclusivo para emergências pediátricas. Da sua casa, você faz uma videoconsulta com um pediatra ou é atendido aqui, no novo pronto atendimento da Unimed. Com o Uniped, seu filho tem acesso a consultas, exames, procedimentos e serviços no Hospital Unimed com valores diferenciados. Baixe o app do Hospital Unimed Santa Maria e conheça o Uniped. E neste sábado vai acontecer a ação nacional do Dia Lixo Zero aqui em Santa Maria, no Shopping Praça Nova. O evento tem como objetivo recolher materiais recicláveis para a destinação correta dos resíduos. E para falar mais sobre essa ação, eu recebo ao vivo aqui no JD a Pauline de Lima Sagrilo, ela que é membro do Lixo Zero aqui da nossa cidade. Boa noite, Pauline, seja muito bem-vinda. Eu já começo então com uma pergunta. O Lixo Zero de Santa Maria representa o Instituto Lixo Zero aqui na cidade. Como que surgiu o Instituto e quais são os objetivos? Boa noite. Boa noite, Kelly. O Instituto Lixo Zero aqui em Santa Maria, ele faz parte do Instituto Lixo Zero Brasil, que também é parte de uma organização mundial, que é o Instituto Lixo Zero World, né? E ele foi criado em 2010 e visa, então, buscar práticas de desenvolvimento sustentável que incentivem as pessoas a reutilizarem, reduzirem e buscar ao máximo o lixo zero, né? Nem sempre a gente consegue, mas o grande objetivo é tentar reduzir ao máximo para a gente conseguir atingir o lixo zero. Então, além disso... Então esse é o conceito do lixo zero, então. Isso. E o Lixo Zero Santa Maria, então, faz parte do Instituto Lixo Zero Brasil. E qual a destinação certa dos resíduos, Pauline? A gente tem visto muitas campanhas, muitas orientações, mas as pessoas na hora de fazer a destinação dos resíduos têm muitas dúvidas. Assim, no dia a dia, qual a destinação certa dos resíduos? Então, a gente tem que se preocupar bastante, né, com as questões relacionadas à destinação de resíduos. Hoje, no Brasil, a gente enfrenta um grave problema, somos o 4º maior produtor mundial de resíduos. Em Santa Maria, a gente vem vendo a situação em relação aos resíduos e também, principalmente em relação à coleta seletiva, né, que não temos hoje. Os resíduos, eles devem ser encaminhados para a reutilização ou reciclagem quando eles são possíveis, né, de reaproveitamento, e os demais, que são os rejeitos, os quais a gente não pode mais reutilizar, devem então ser enviados para aterros sanitários. Mas o que realmente importa é que a gente tente reduzir ao máximo para que essa geração ela seja diminuída. Bom, vocês fazem o trabalho de vocês com muitas ações, né, Pauline? Eu acompanho o trabalho do Lixo Zero aqui de Santa Maria há bastante tempo. Agora, que outras ações precisam acontecer para que a população tenha mais consciência sobre essa questão? Eu acho que é bem importante a gente disseminar ações como as que vão acontecer amanhã, que é o Dia Lixo Zero. A gente precisa que aconteçam mais ações dessas para conscientizar a população em relação à destinação correta de resíduos. A educação ambiental é um fator muito importante na nossa cidade, no Brasil, enfim. E é isso que vai auxiliar, são esses eventos, são esses contatos das pessoas com quem tem mais relação com os resíduos que irão, né, possibilitar que a gente consiga mudar um pouco esse conceito. Quais são os materiais que vão ser coletados no evento de amanhã? Como que as pessoas podem se preparar para levar esse material? E até, Pauline, tem muitas pessoas que acabam guardando uma grande quantidade de material para eventos como este, né? Sim, é importante citar aqui, então, explicando melhor, né? Amanhã vai acontecer o Dia Lixo Zero, promovido pelo Instituto Lixo Zero Santa Maria, com a parceria do Shopping Praça Nova, vai acontecer lá no Shopping Praça Nova. E quem quiser pode, então, ir lá das 10 da manhã até as 15 horas da tarde no Praça Eco, que é o local ali do shopping onde é possível destinar os resíduos, que a gente vai estar lá, então, recebendo todos os tipos de resíduos recicláveis, metais, papéis, plásticos, vidros, eletrônicos.
inservíveis, que são móveis ou até mesmo geladeira, micro-ondas, esses resíduos que a gente costuma guardar em casa, porque muitas vezes não sabe como fazer a destinação correta. Então tudo isso vai ser recebido lá amanhã. A gente vai estar lá também dando dicas e apoiando quem quiser continuar se preocupa e quer dar um destino correto, né, para os seus resíduos, então estaremos lá auxiliando nesse ponto. Pauline, infelizmente aqui na nossa cidade, né, muitas pessoas têm essa consciência, né, de separar o lixo, de reciclar, mas infelizmente a gente não tem uma coleta seletiva ainda, né, em prática, e isso às vezes acaba desanimando algumas pessoas, né? Sim, pois é, então, estamos com esse problema atualmente. A coleta seletiva, ela é necessária, mas ao mesmo tempo que ela é necessária, ela precisa ser feita de forma correta. Atualmente não temos coleta seletiva, porque nenhuma das nossas associações de reciclagem que deveriam receber os resíduos é licenciada. Elas não estão de acordo com as leis ambientais exigidas pelo nosso estado e por isso acaba atrapalhando um pouco nesse processo de coleta seletiva, mas está todo mundo caminhando em busca disso para que consigamos, então, até o final desse ano, estabelecer o processo de coleta seletiva. Que bom, então. Eu queria aproveitar, né, você que está sempre participando de ações, estudando, enfim, qual o material que não pode ser reciclado nem reutilizado e qual a forma correta de descartar e que muitas pessoas fazem errado? Existem vários resíduos que não podemos reciclar e acabamos tendo que destinar de forma correta, mas um que é bem comum, e principalmente aqui na nossa cidade, são os inservíveis, que são os móveis, colchões, sofás. A gente acaba encontrando bastante ao longo das ruas, quando a gente está circulando pela cidade, e infelizmente não temos como reutilizar isso. O nome já diz, né, ele é inservível, deve ser destinado para uma empresa especializada nessa destinação. Não podemos colocar na rua, caso haja alguma denúncia, será cobrada uma multa por isso. De acordo com as leis ambientais, não podemos fazer essa destinação dessa forma. E é um resíduo que, infelizmente, não podemos, então, reciclar. Tá aí, é uma dica importante, então. Agora, em outubro, vai acontecer a Semana do Lixo Zero, né? Você já pode adiantar alguma informação sobre a programação? Assim como o Dia Lixo Zero amanhã, que tem apoio da Prefeitura, a Semana Lixo Zero vai acontecer em outubro. Ainda não está bem organizada a programação, então não vou conseguir adiantar aqui, mas já vou dar um spoiler do que vai ser muito legal e vai ter várias ações bem importantes. Só repetindo amanhã, então, o horário e o local, então, para a gente deixar o convite para quem está acompanhando o JD. Ok, então amanhã acontece das 10 da manhã às 15 horas da tarde no Shopping Praça Nova, no Praça Eco, o Dia Lixo Zero. Todos os tipos de resíduos podem ser destinados lá, desde que sejam reutilizáveis ou recicláveis. Tá bem, então que cada um faça a sua parte, né, Pauline? Muito obrigada pela sua participação. Pauline de Lima Sagrilo, ela que é membro do Lixo Zero Santa Maria, trazendo as informações dessa ação que acontece amanhã aqui na nossa cidade. Muito obrigada pela sua participação. E nós seguimos com o JD, nós vamos ver como que está o trânsito e ainda nesta edição do jornal nós voltamos ao vivo até São Gabriel para conversar com o repórter Maurício Barbosa. Nós estamos acompanhando então como que está a movimentação na Avenida Medianeira com a Elvio Basso, este horário de bastante movimento ali naquela região. Agora são 6 horas e 36 minutos, nós vamos para o intervalo e já voltamos. Viajar com acompanhante a Dubai ou dirigir rumo ao futuro em um carro elétrico 0 km? Promoção Futuro Próspero Unicred. São mais de R$1 milhão em prêmios incríveis para quem investe no amanhã. Invista a partir de R$5.000 na renda fixa Unicred e concorra a um Mini Cooper elétrico, 20 viagens com acompanhante para Dubai, 20 iPhones, 10 MacBooks Pro e muito mais. Participe! A Lei do Piso Nacional traz, além da questão salarial, regras sobre a jornada de trabalho do professor. 2/3 em sala de aula e 1/3 em atividades extraclasse. Planejar, avaliar, qualificar-se, compartilhar experiências, fazer registros, são parte do nosso trabalho. Além de um direito, nunca respeitado em Santa Maria, Hora Atividade significa mais qualidade na educação. Hora Atividade já. Simprosme, a força dos educadores.
A Clínica Inana dispõe de emagrecimento bioortomolecular. Através do reequilíbrio químico do organismo e da associação de terapias injetáveis, podemos acelerar o metabolismo e ter um emagrecimento saudável. Para saber mais, nos siga nas redes sociais. A forma mais rápida e segura de você encontrar seu imóvel para comprar, alugar, montar sua empresa e investir no setor imobiliário. Encontrar o que você precisa. Orion Imobiliária e Incorporadora. A experiência de quem conhece e investe na cidade. So darling, take my hand, you got to understand. I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy. I don't wanna just be friends. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. Estamos de volta com o JD e a qualquer momento nós voltamos ao vivo até São Gabriel para conversar com Maurício Barbosa, que está acompanhando agora há pouco. Foi retirado o corpo de Gabriel, o corpo que foi encontrado hoje no final da tarde, e o Maurício vai nos trazer mais informações sobre isso. E como foi anunciado pela previsão do tempo, o frio veio com força e teve geada em alguns pontos. Em Santiago, teve geada já nas primeiras horas da manhã. A mínima registrada foi de apenas 1/10. Aí no termômetro a gente já está vendo 2 graus, mas fez muito frio nas primeiras horas da manhã. Outras cidades como Tupanciretã, Vila Nova do Sul, São Martinho registraram temperaturas negativas. E a gente está vendo a geada em algumas cidades ali que você está acompanhando. Aqui em Santa Maria, teve formação de geada e temperatura de 1,6 graus às 7 horas da manhã. E o fim de semana inicia com muita geada na região de Santa Maria por causa de uma massa de ar seco e frio de origem polar que atua no sul do país. O sol vai predominar no sábado e também no domingo. E nós vamos acompanhar detalhes nas telas. Neste sábado, mínima de 3 graus e máxima de 16. No domingo, as temperaturas variam entre 4 e 17 graus. Segunda-feira começa com mínima de 6 graus e máxima de 24. E a tendência é que ao longo da semana as temperaturas vão aumentando e vai fazer calor até o final da próxima semana. Na terça-feira, a máxima já chega aos 24 graus. Vamos ver algumas cidades aqui da nossa região. Faxinal do Soturno, mínima de 3 e máxima de 13 neste sábado. Cacequi também registrando apenas 3 graus nas primeiras horas do dia. Ivorá, máxima de 15 e Dona Francisca, temperaturas variando entre 3 e 16 graus. A banda santamariense Soulbirds foi selecionada para participar do maior evento mundial dos Beatles, a International Beatle Week. A repórter Mirella Joels foi acompanhar o último ensaio da banda antes de embarcarem para Liverpool. Tem algum Beatle favorito? Tem, esse aqui é o George. Hoje é o John Lennon, hoje. Mas varia, às vezes é o Paul, às vezes é o Ringo. O Ringo já foi meu Beatle favorito. Eu acredito que seja o Paul mesmo, assim. Com certeza, Paul McCartney. Apesar de eu ser batera, o meu Beatle favorito é um baixista, né? Cada um tem seu integrante favorito e todos admiram o legado que os Beatles deixaram na música. É por essa paixão em comum que a Soulbirds se uniu e foi crescendo. A Laura me chamou
Diego, vamos fazer um som, tô procurando alguém para fazer uma banda aí e tal. E aí a gente procurou várias outras pessoas também para tentar viabilizar o formato banda, né, que é baixo, guitarra, bateria e a voz dela. E aí não rolou, mas aí a gente cara, vamos fazer mesmo assim, vamos no duo, né? E aí ela me apresentou também um monte de músicas que eu não conhecia na época. Aí na época a gente tocava Aretha Franklin, tocava Stevie Wonder, Ray Charles. E aí a gente foi indo e agora encontramos esses dois camaradas aí pra estarem com a gente. O duo surgiu em 2019 e foi selecionado para participar da edição de 2020 do maior festival musical de Beatles do mundo. Na época, o evento foi online, então essa é a primeira vez que a Soulbirds vai se apresentar em Liverpool, e agora no formato de banda. Algo meio surreal, assim, eu acho que só vai cair a ficha quando eu sentar na bateria do palco do Cavern, fazer a primeira contagem e a gente começar a fazer o nosso primeiro show lá, e eu acho que vai cair bem a ficha do tamanho que é isso, né? Porque para quem é fã de Beatles mesmo, creio que não existe nada maior do que ir tocar lá no Cavern. E no último ensaio, antes de embarcar para Liverpool, a banda tocou 2 setlists para dar conta das 10 apresentações que vão acontecer na terra dos Beatles. E claro, não poderia faltar um medley. O grupo vai se apresentar em 4 locais diferentes, nos dias 24 a 31 de agosto. Um deles é o The Cavern Club, o lugar onde os Beatles começaram a carreira. Para o integrante Diego, a música que não pode faltar no setlist tem um significado especial. Mas a música que não pode faltar lá é Come Together, né? Venham com a gente, é isso aí, Come Together. E vem o povo de Santa Maria, vai com a gente também no nosso coração. E nós voltamos agora ao vivo até São Gabriel, onde está o repórter Maurício Barbosa, ele que está desde o início acompanhando as buscas ao corpo do Gabriel Marques Cavalheiro, que foi encontrado hoje, final do dia, por volta das 5 horas da tarde. O corpo dele foi encontrado no açude e o Maurício está acompanhando toda a movimentação. Agora há pouco eu conversei com ele, a perícia estava no local e o corpo foi retirado há poucos minutos, não é mesmo, Maurício? Isso mesmo, Kellen, o corpo foi retirado há pouco aqui da região do Lava Pés, a perícia, também os familiares acabaram de sair daqui e a gente acompanhando toda esta movimentação, muita emoção aqui, enquanto o pessoal da funerária saía com o corpo do Gabriel. Então a família acompanhando o caixão com o corpo do Gabriel na saída aqui da barragem do Lava Pés. Nós hoje tivemos conhecimento, né, de que na terça-feira a Brigada Militar local aqui constatou que as ocorrências, né, o que havia sido relatado nas ocorrências envolvendo o Gabriel não correspondia com o depoimento dos policiais. Aí eles foram afastados e a Corregedoria do Comando Geral de Porto Alegre instaurou um inquérito policial militar e assumiu o comando aí das investigações. E falando em governo do estado, né, o governador Ranolfo Vieira Júnior se manifestou nas redes sociais hoje à tarde após o encontro aí do corpo do Gabriel aqui em São Gabriel. Então o delegado Ranolfo, né, o governador, disse que deseja os sentimentos à família e determinou às forças de segurança uma exaustiva investigação para apurar todo este caso e, se necessário, culpar aí quem cometeu este crime.
Maurício, anteriormente você trouxe as imagens da família bastante nervosa, bastante abalada, a irmã dele gritando, né, contra a polícia, contra a brigada militar, e agora na retirada do corpo a gente vê os familiares em silêncio. Com certeza muita comoção, né, na retirada desse corpo, afinal são 7 dias atrás do jovem de 18 anos e infelizmente esse desfecho do caso. Infelizmente, Kellen, muita emoção mesmo, né? No início um desabafo, palavras, as pessoas gritando e desabafando com os policiais, né, acusados deste crime, e na saída do corpo me parece que um sentimento, né, de luto, e aí sim eles ainda em choque, acompanhando o caixão na retirada do Gabriel. Bom, eu ouvi aqui, enquanto estava acompanhando toda a movimentação, o pai conversando com a advogada, a doutora Rejane, ele dizendo que, doutora, eu perco a casa, eu perco o carro, eu vendo tudo que eu tenho, mas eu quero justiça, eu quero que eles vão para a cadeia. Então, palavras fortes, palavras do pai do Gabriel, e prometeu justiça pela morte do filho. Ele vai em busca de justiça e espera que seja atendido. Agora, Maurício, quanto às provas, né? Você que está acompanhando esse caso desde o início, por enquanto não tem provas ainda, né? Que esses policiais têm participação concreta neste crime, né? O que se sabe até o momento é que eles atenderam a ocorrência, o Gabriel entrou na viatura e ele foi visto com vida pela última vez, mas essas provas ainda estão sendo investigadas. Prova se tem nos vídeos, né, da moradora que chamou a Brigada Militar por estar assustada com a presença do Gabriel. Fotos da abordagem, vídeos da abordagem, e ele estava vivo, estava, segundo o relato da moradora, mas estava aí. O Gabriel foi algemado na caçamba da viatura e os policiais saíram de lá. As provas que a Brigada Militar, que a gente sabe que existem até o momento, né, o GPS viatura. Aqui em São Gabriel a gente ouve muito as pessoas falarem, né? E nós hoje à tarde conversamos com um morador, e este morador nos disse que não foi só uma viatura envolvida nesta situação, e isto está sendo apurado pela Brigada Militar, né? Pois as viaturas que estavam de serviço nesta noite do desaparecimento do Gabriel, elas devem todas ser investigadas, né? Devem ter apuração do GPS de todas as viaturas, pois se tem o envolvimento ou não, até para saber quais policiais não se envolveram nesta ocorrência. O que se sabe até o momento, e que eu conversei com o comandante Silveira, capitão Silveira, comandante aqui de São Gabriel, ele nos disse que 3 policiais estavam envolvidos na abordagem, abordaram, teriam liberado ele aqui na estrada do Lava Pés, a poucos metros de onde nós estamos, e por volta da 1 da manhã, um dos policiais teria terminado o horário dele, ele foi até o quartel com a viatura, com os colegas, desceu da viatura, e um outro colega entrou no lugar dele e assumiu o trabalho até amanhã do sábado. Então, tudo isso está sendo apurado pela Brigada Militar, também pela Polícia Civil e pela promotoria do município. Nós questionamos o delegado José Bastos, também a promotora, querendo saber se em algum momento os GPS das viaturas se cruzaram em alguma rua aqui de São Gabriel. Se em algum momento, o que nos disse um morador daqui, estas viaturas passaram pela região que tem do rio aqui próximo à cidade. Então todas essas situações são levantadas pela comunidade, a gente ouve muita gente reclamando, e hoje já está uma situação bem complicada com os desabafos, né? Temos vários desabafos nas redes sociais de moradores aqui da cidade quanto à conduta desses policiais aqui em São Gabriel.
Tá bem, então, Maurício Barbosa trazendo essas informações importantes, ele que está ao vivo de São Gabriel, nos trazendo então essa triste notícia do corpo do Gabriel que foi encontrado hoje no final da tarde e também toda a repercussão deste caso a partir de agora, com as provas, com as informações. Muito obrigada, Maurício, e parabéns pelo seu trabalho. Em Porto Alegre, a coletiva de imprensa está sendo realizada ainda neste momento e uma das medidas que foi anunciada é que os 3 policiais militares, eles estão então à disposição para o inquérito. O JD vai agora para mais um intervalo, nós vamos acompanhar então como que está a movimentação no trânsito nesta sexta-feira. Estamos observando a Presidente Vargas com a Floriano Peixoto, agora são 6h52, nós vamos para o intervalo e já voltamos. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. A Lei do Piso Nacional traz, além da questão salarial, regras sobre a jornada de trabalho do professor. 2/3 em sala de aula e 1/3 em atividades extraclasse. Planejar, avaliar, qualificar-se, compartilhar experiências, fazer registros, são parte do nosso trabalho. Além de um direito, nunca respeitado em Santa Maria, Hora Atividade significa mais qualidade na educação. Hora Atividade já. Simprosme, a força dos educadores. A Clínica Inana dispõe de emagrecimento biortomolecular. Através do reequilíbrio químico do organismo e da associação de terapias injetáveis, podemos acelerar o metabolismo e ter um emagrecimento saudável. Para saber mais, nos siga nas redes sociais. A forma mais rápida e segura de você encontrar seu imóvel para comprar, alugar, montar sua empresa e investir no setor imobiliário. Encontrar o que você precisa. Orion Imobiliária e Incorporadora. A experiência de quem conhece e investe na cidade. So darling, take my hand, you got to understand. I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy. I don't wanna just be friends. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. Estamos de volta com o JD, agora recebendo ao vivo aqui no estúdio o jornalista Denise Olim, que tem mais detalhes sobre a coletiva de imprensa que está acontecendo em Porto Alegre sobre este caso do desaparecimento do Gabriel e agora então que encontraram o corpo com a morte do jovem depois de 7 dias que ele sumiu na cidade. Denise, o que está sendo dito na coletiva? Quais são as informações que você tem? Boa noite. Boa noite, Kenny. Boa noite a todos. Os colegas Lennon de Paula e Vitória Paris estão acompanhando a coletiva, a transmissão nesse momento. Vou passar algum resumo do que foi dito até esse momento. A Corregedoria da Brigada diz que começaram a trabalhar junto da Polícia Civil a fim de localizar o Gabriel. Acionaram a Brigada Militar, Corpo de Bombeiros, a Corregedoria Geral diz que tem um efetivo especializado que foi deslocado até a cidade de São Gabriel para orientar as investigações.
enquanto a gente vê imagens aí agora do corpo sendo encontrado, a família desesperada, né, o caixão, vou seguir o relato aqui da Corregedoria. Algumas medidas judiciais foram representadas pela Corregedoria da Brigada e o despacho deve ocorrer em breve. Eles estão aguardando, então, que a Justiça se pronuncie. A gente não sabe o que vai ser pedido, mas há uma possibilidade de ser algum pedido de prisão preventiva, algum afastamento, alguma medida em relação aos 3 policiais que tem, nesse momento, uma suspeita sobre eles, já que, segundo a própria Corregedoria, né, foi dito na coletiva agora há pouco, na terça-feira a Brigada constatou que o relato dos policiais não casava, não batia com o que havia sido registrado na ocorrência policial. Inclusive, eles dizem, né, a Corregedoria diz que os procedimentos operacionais padrão não foram adotados pelos policiais. Então, a Corregedoria diz que agiu enfaticamente nas investigações. Foram acionadas 3 equipes para investigar a conduta desses policiais. Então, é uma medida importante, segundo o Lennon de Paula, que está acompanhando a coletiva. Os 3 policiais estão à disposição do responsável pelo inquérito militar. A Corregedoria diz também que o IGP de Santa Maria está acompanhando as perícias. São 3 policiais experientes na área de perícias, estão tratando com os devidos cuidados e que o resultado das investigações irá detalhar o nível de envolvimento de cada um dos PMs, é o que diz a Corregedoria da Brigada Militar, que diz que está desde amanhã de hoje, com a solicitação de medidas cautelares ao Ministério Público do Estado e ao Judiciário. Aguarda-se a manifestação do Poder Judiciário sobre esses pedidos, o que pode sair em breve. Então, ao longo da programação aqui da Rádio CDN, da TV Diário, também no site do Diário, na edição impressa, você acompanha esses desdobramentos ao longo desta noite e também no final de semana nossas equipes mobilizadas nessa cobertura desse fato lamentável e triste ocorrido em São Gabriel. Tá bem, então, sem dúvida é um caso que tem muitas perguntas que precisam de respostas, né? Deni, muito obrigada pela sua participação ao vivo aqui no JD. E nós vamos encerrando o jornal de hoje. Uma ótima noite para você. A seguir, você fica com a 2ª edição do programa Sala de Debate e informações sobre este caso a qualquer momento, então, nas nossas plataformas, através da rádio, da TV, do site e também no jornal impresso de amanhã. Uma boa noite para você.